Parabéns, vereador Almir, né? É muito importante, essa demanda aí é muito importante para o nosso município. Escrito também no grande expediente, nós temos a vereadora Luísa, para falar sobre proposta de emenda à lei orgânica número 23/2023. Vereadora, você tem 10 minutos, se precisar a gente prolonga mais. Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, aos servidores da casa que estão aqui nos auxiliando na noite de hoje, à comunidade presente aqui, também aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais. Então, o meu objetivo de usar a tribuna na noite de hoje é para falar de um projeto de emenda à lei orgânica que eu propus ainda antes do recesso parlamentar. E para trazer algumas informações mesmo sobre esse projeto, queria ler a justificativa dele. Bom, os vereadores da Câmara Municipal de Juína vêm, por meio deste, encaminhar à apreciação de Vossas Excelências o projeto de emenda à lei orgânica que tem por finalidade incluir o artigo 109A na lei orgânica do município de Juína, para assim adequar o orçamento impositivo no município. Salienta-se que a medida busca atualizar o processo legislativo orçamentário municipal frente às emendas impositivas individuais de vereadores e de bancadas. Tais emendas e suas disposições são previstas nas emendas constitucionais número 86 de 2015, a de número 100 de 2019, de dezembro do ano passado, todas da Constituição da República. A obrigatoriedade na execução orçamentária permite que os vereadores atendam às demandas colocadas pela população e que seu clamor seja ouvido em forma de ações governamentais. Não se quer, com isso, impor restrições ao Executivo. Os vereadores conhecem os microproblemas do município. Eles andam nas bases, ouvem e veem as dificuldades dos moradores. Desta feita, o orçamento impositivo, ele visa o cumprimento de recursos destinados a um setor específico e que não raras às vezes são aplicados em obras de menor relevância. A proposta visa fortalecer o Poder Executivo na medida em que impõe obrigatoriedade da execução das emendas apresentadas e reforça a responsabilidade de cada um dos vereadores, já que, ao propor as emendas, os parlamentares estarão propiciando melhoria dos serviços e equipamentos públicos oferecidos aos moradores de Juína. Não obstante, a autonomia da qual a maioria dos vereadores reclama, quando justificam não poder interferir, e eu me encaixo também com todos os outros colegas nessa ressalva, na realização de obras por parte do Executivo pode finalmente se tornar uma realidade. O orçamento impositivo é, na prática, a obrigatoriedade do governo municipal de executar todas as emendas orçamentárias acrescentadas à lei do orçamento anual apresentadas por nós, parlamentares. A palavra vereador vem do verbo verear. Significa a pessoa que vereia, que zela, que cuida para que o interesse público seja atingido. São agentes públicos da categoria de agentes políticos investidos no mandato legislativo depois de eleitos no pleito direto e simultâneo, seja mais ampliada, realizado em todo o país, para um mandato de 4 anos. É importante que essa autonomia seja ampliada e que o Poder Legislativo Municipal sirva de exemplo para a sociedade e caminho para aqueles que desejam galgar degraus da vida pública. É cedido que as emendas individuais constituem, em tese, mecanismo legislativo, controle do orçamento público pelo Legislativo, através das quais é lícito aos parlamentares influir na alocação de recursos públicos, de modo assim a permitir a consecução de políticas públicas setoriais em consonância com o princípio democrático. O vereador absorve todos os reclames da população. É procurado no gabinete, em casa, no seu dia a dia. A população cobra e as cobranças são em níveis de executivo, pois a população acredita que o vereador pode construir uma escola,
implantar pavimentação, e na hora que se aprova um projeto dessa magnitude, a Câmara passa a ter um marco diferenciado de empoderamento do Poder Legislativo. Nesse interim, a presente proposta está plenamente adaptada à realidade das leis que regem os orçamentos impositivos no plano federal, estadual e nos municípios, onde já se adotam esse tipo de orçamento. Ademais, no caso de aprovação, metade das emendas terão sua destinação assegurada à saúde. Isso em consonância ao parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição Federal, sendo vedada qualquer emenda para pagamento de despesa com pessoal ou encargos sociais. Nessa toada, acredita-se que esse mecanismo é fundamental para a maior independência do vereador, uma vez que a sistemática vai impedir que os vereadores tenham tratamento mais isonômico, além de propiciar maior legitimidade ao legislativo enquanto representante do povo. Diante do exposto, espero a aprovação da respectiva proposta de lei de emenda à Lei Orgânica, 14 de junho de 2023. Esse projeto, como está no nosso regimento, ele necessita de, no mínimo, 5 vereadores autores. Então, eu quero aqui já estender os meus cumprimentos para o entendimento conjunto da importância desse projeto ao vereador Gleinei, vereador Sandro, vereador Jurandir, vereador Bill, vereador Aélcio, que também são coautores desse projeto. A iniciativa, então, é uma atualização do processo legislativo orçamentário anual, que é uma implantação das emendas individuais e de bancada, sendo um reflexo normativo do que traz a emenda constitucional número 86 de 2015. Essa emenda propõe a obrigatoriedade, ela institui a obrigatoriedade das emendas do Legislativo serem executadas no município. Em qual porcentagem? 2% da receita corrente líquida para o vereador fazer a destinação, sendo que 50% desse valor, no mínimo, tem que ser obrigatoriamente para a saúde. Além disso, mais 1% por bancada, que entende a importância de cada setor da pasta, da secretaria, daquilo que realmente traz resolutividade para os problemas do município. Então, o meu objetivo aqui é trazer a importância de nós sermos atendidos, indicações que a gente propõe. A minha expectativa, vendo os problemas atuais, é que a gente pudesse contribuir também para que eles fossem resolvidos. Vou citar alguns desses problemas que constantemente nós falamos aqui e que eu já propus por meio de indicação, como, por exemplo, os ar-condicionados da Escola Maria Hilda Panas, que até hoje a gente não vê funcionar, desde a gestão anterior, se encontram na parede e não conseguem trazer o bem-estar para os alunos. Reforma do hospital, que nós tratamos aqui em duas indicações na semana passada, que nós também poderíamos contribuir. A bancada da Comissão da Saúde aqui é forte na nossa Câmara. Reparos nas unidades básicas de saúde, a saúde animal, que eu insisto em dizer que parece algo tão periférico, mas é tão importante, porque diversas vezes esse problema chega até nós. A Associação Abrace um Pet realiza um trabalho relevante e a gente não consegue auxiliá-los de nenhuma maneira, infelizmente, hoje. A associação também em outro setor, agora saindo da saúde, porque saúde animal também é saúde, indo, por exemplo, para o esporte, aliás, para a assistência social, que também tem uma associação, que é Fé e Alegria, que faz um trabalho que está hoje com recurso de emenda parlamentar do Estado. Ganharam 200 mil para a construção da sua sede. E é um município que não teve visibilidade a nível do Legislativo Municipal, porque nós não temos esse reflexo que já está na lei desde 2015. Hoje, eles têm lá aula de violino, aula de educação financeira, que é algo até inimaginável que nós víamos para crianças, que muitos de nós, a gente não teve acesso quando menores. Agora, na área da saúde, a reforma que o vereador Rony também sempre levantou, que é da creche do bairro Palmiteira, que agora vai ser executado com recurso próprio, que também poderia ter o nosso auxílio por meio de emendas parlamentares. Reforma da quadra, dos distritos, que tanto se fala, das escolas municipais, que tanto se fala.
de infraestrutura, o plano de mobilidade urbana, né, Delei, que tantas vezes a gente volta aqui, problemas estruturais, problemas de sinalização, de vias que nós não temos estudo técnico, pelo menos o plano nós poderíamos contribuir. Na parte do esporte, estrutura de modalidades infantis, que também já fiz indicação, por meio de artigos esportivos, que são coisas pequenas que geram grande impacto. Projetos sociais, iniciativas para a educação, pequenos auxílios na saúde, que o vereador recebe com frequência. Se a Prefeitura Municipal tem como slogan que juntos somos mais fortes, nós, 3 vereadores que recebemos demandas todos os dias, certamente contribuiremos para essa efetividade do setor público em resolver os problemas locais. Então, o meu objetivo aqui, senhor presidente, e quero novamente agradecer para o senhor também ter tido essa sensibilidade com relação a esse projeto. Nós já tivemos uma prévia reunião com o prefeito, alguns, posso dizer até meses, né, que foi antes do recesso, sobre esse assunto. Nós sabemos que é um valor robusto, mas eu insisto em dizer que está em consonância com o que prevê a legislação. Em Rosário do Oeste, em Juara, teve uma ação de inconstitucionalidade que foi derrubada, porque o judiciário entende que isso é soberano na legislação, porque é de cima para baixo, é uma emenda à Constituição. Então, o meu desejo é que a gente estenda isso para a Câmara Municipal de Juína. Acredito mesmo que nós conseguiríamos fazer grandes coisas pelos nossos munícipes através dessa iniciativa. Então, eu estou aqui para pedir a sensibilidade dos demais, para além dos coautores do projeto, para que a gente avalie, para que a gente observe se realmente o projeto atende, se a gente realmente vai conseguir vai conseguir destinar de maneira correta esse recurso. Certamente, cada vereador aqui recebe uma dor de um morador, e isso precisa estar aqui em discussão na Câmara. Então, eu agradeço pelo momento de fala, agradeço por ter permitido eu estender um pouquinho mais a palavra, e peço para que nas próximas sessões, como já tem um tempo que esse projeto está tramitando aqui, que seja apreciado, quer sim, quer não, é importante a gente colocar para ser votado os projetos que chegam até aqui. Então, peço, senhor presidente, à mesa diretora, que avalie para a inclusão na pauta da próxima sessão plenária, ou daqui 2 sessões plenárias, para que isso não caia no esquecimento. Eu fiz de maneira muito prudente isso, fui com a tia Cida, com a Janaína, nós passamos por uma capacitação sobre esse assunto em Cuiabá no ano passado, e a gente foi muito cauteloso em propor esse projeto, porque ano passado a gente já tinha votado as peças orçamentárias, e esse ano não, está tramitando. Então, eu peço que os senhores avaliem. Esse projeto aqui muda a lei orgânica, mas ainda tem um outro projeto que precisaria vir. Então, a gente só está adequando ao que diz a legislação federal. Senhor presidente, obrigada mais uma vez, eu agradeço a todos os colegas. Boa noite.